Esse encontro dos presidentes da América do Sul é importantíssimo, né? O governo passado fazia uma distinção ideológica e deu as costas a alguns desses governos. O Brasil, né, não preciso repetir isso aqui, é o país, do ponto de vista econômico, enfim, tamanho da população, extensão territorial, compartilhamento de fronteiras com esses vizinhos, né, ele tem um papel de liderança importantíssimo. Então, é importante fazer essa reunião com os vizinhos latino-americanos nesse momento, e é importante retomar as relações diplomáticas com a Venezuela, por motivos óbvios. Compartilhamento de fronteira, a tragédia humanitária que acontece naquela região, né? A gente recebe ali por Roraima levas de venezuelanos, essa crise já foi pior, mas recebemos levas de venezuelanos ali entrando por Roraima, né? A Venezuela é um país produtor de petróleo, portanto, tem uma relação, tem um interesse estratégico não só do Brasil, do mundo, né? Porque ainda se depende de combustível fóssil, uma coisa que a gente precisa caminhar rapidamente para virar essa chave, mas enfim. Por uma série de razões, é importante retomar a relação com a Venezuela, inclusive para se tentar influenciar este país, né, a se reorganizar institucionalmente, né? Agora, o que eu acho que merece crítica é o tom, digamos assim, com que o presidente Maduro foi recebido, né? Acho que o presidente Lula precisa não, quem sou eu para dar conselhos para o presidente Lula? Mas acho que as falas do presidente Lula ontem, nesse encontro com Maduro, elas poderiam ter sido mais calcadas em fatos, né? Ele usa uma expressão que é muito ruim, quando ele fala que o presidente Maduro precisa construir uma narrativa sobre o que acontece na Venezuela, né? Não há narrativa que esconda o que acontece na Venezuela. A Venezuela é um país com instituições democráticas completamente degradadas, né? Isso é fato, isso não é narrativa, isso não é versão. Existe um relatório da comissária da ONU para Direitos Humanos, que é a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, uma democrata reconhecida internacionalmente, portanto, uma pessoa acima de qualquer suspeita para falar sobre o que há nesse relatório, e que fala que a Venezuela é um país com instituições completamente degradadas, com prisões políticas, com perseguição a opositores, com imprensa censurada. Isto é fato, isso não é narrativa, né? Então, a gente precisa calibrar. Eu acho que quando se fala da Venezuela, precisa estar calcado na realidade, né? E ter cuidado com o que se fala, né? A parte essa minha observação, eu considero que é muito importante, sim, retomar as relações diplomáticas com a Venezuela. Ouvir a Cris Serra é um prazer, porque ela é um poço de sensatez. Eu queria só dar RT no que a Cris falou, porque dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, viu, gente? Você pode criticar a forma como o regime da Venezuela age dentro de suas fronteiras, a ausência de democracia na Venezuela, e você pode, ao mesmo tempo, criticar as sanções econômicas. As sanções atacam o povo, os povos da Nicarágua, de Cuba, da Venezuela, de outros países. O povo é quem sofre com as sanções econômicas e com as medidas que outros países tomam em relação a esses povos. Então, só dar RT aqui nisso que a Cris falou, porque é exatamente isso. Dá para ser as duas coisas. É importante o Lula se relacionar com todos os países, com o rei da Arábia Saudita, com o príncipe da Inglaterra, com o rei da França, com com o príncipe de Butão. Tem que se relacionar com todo mundo, fazer as críticas necessárias e justas às violações de direitos humanos, às violações democráticas em todos os países dos Estados Unidos, na Arábia Saudita, na Rússia, na Ucrânia, na Venezuela, mas tem que se relacionar com todo mundo. Então, só dar RT na Cris é difícil, né? A Cris, tudo que ela fala é muito, muito bom, mas esse especificamente, essa dicotomia, as pessoas gostam de dividir. Você é a favor ou contra a Venezuela? Nenhum nem outro, né, gente?
William, uma observação sobre isso que você está falando, porque eu estou vendo comentários aí dos nossos seguidores, e alguém falou, degradados são os Estados Unidos. Eu não disse, eu nem entrei na avaliação dos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos não são exemplo para ninguém, né? E os Estados Unidos se relacionam ou cortam relações com ditaduras mundo afora e ao longo da sua história ao sabor das suas conveniências, né? Exatamente. Os Estados Unidos invadiram o Iraque no começo dos anos 2000, só que antes da invasão, eles, durante muito tempo, se relacionaram muito amistosamente com Saddam Hussein, que depois deixou de ser conveniente para eles e eles invadiram o Iraque com Saddam Hussein, justamente para tirar Saddam Hussein no poder. Esse é só um exemplo das conveniências dos Estados Unidos. Outro comentário que entrou aí, que degradadas são as sanções. Sim, as sanções sufocam os países, né? Esse é um aspecto importante do debate, né? Agora, isso não livra, não exclui o governo venezuelano, né, de responder também pelos seus atos, né? Pelo seu autoritarismo, por essas medidas de perseguição a presos, a opositores políticos, etc. Né? Então, a gente não pode esquecer as responsabilidades, né, que um presidente tem com o seu país. É muito fácil culpar os outros. A gente tem que examinar o que cada um faz. Né? Essa estratégia de dizer tudo são os outros é aquela velha história. O inferno são os outros. A gente não pode esquecer o que cada país decide fazer. Né? Cada decisão gera consequências. Então, essa situação na Venezuela virou, de fato, um caldeirão. Precisa que, honestamente, se queira, de fato, contribuir para que esse país retome a democracia plena. O que existe na Venezuela atualmente não é uma democracia plena. Isso é um fato, né? A gente não pode entrar numa de negacionismo político, né?